Bom, aí a gente pode pensar, o que é que há de positivo, né? Ou melhor, não é exatamente positivo, né? É o que há de amplo e de limitado, né? Nessas tradições, né? A gente está numa condição privilegiada, né, de vários séculos depois, que podemos fazer um certo balanço quanto a isso, né, sem a pretensão também de sermos a palmatória do mundo, né, apenas, digamos assim, fazendo uma comensuração diante da experiência humana que nos trouxe até aqui, né. Então, potencialidades de todas essas, do que essas tradições trouxeram até nós, né? Por exemplo, elas falam da autenticidade da experiência dos fundadores e de alguns praticantes que foram diretamente afetados por esses fundadores, né? Então, ou seja, aquilo que esses líderes, esses iniciadores experimentaram foi algo autêntico, né? Ninguém aqui pode pôr, digamos assim, em dúvida a autenticidade do que Jesus experimentou, do que o Buda experimentou, né? Do que Maomé experimentou. Certamente eles experimentaram algo de grande significado, de grande planificação para eles, né? E tanto assim que eles influenciaram outros, porque os outros também percebiam algo de diferente, de autêntico na experiência que eles tentavam transmitir, né? Então, eles tentaram, o segundo ponto é esse, eles tentaram transmitir, né? Foi tão importante para eles que todos eles tentaram criar uma forma de transmitir a importância desse conteúdo e desse sentido dessas experiências. Algumas vezes foram bem-sucedidos e outras nem tanto, né? E todas essas tentativas, né, geraram práticas, né? Então, daí vem as práticas de meditação em seus diversos tipos, de oração, né, de retiro, se retirar do mundo e por aí vai, não é? Então, várias formas de tentar constituir práticas para que as pessoas pudessem, de algum modo, experimentar a autenticidade dessa experiência que havia sido primeiramente experimentada por seus fundadores, né? E sempre houve também como sentido potencial, sentido amplo dessas tradições, a importância de que os seres humanos experimentassem isso plenamente em suas vidas, né? Em sua um saber que fosse saboreado, né, na sua condição de viver, né? Não meramente uma doutrina a ser defendida, um credo, não, mas algo que fizesse sentido para essas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, essas tradições também expressam seus limites, né? E aí a maior parte das tradições, né, ao se tornarem dogmáticas, não reconhecem esses limites. Os limites é que, primeiro, a experiência em primeira pessoa ela não é transmissível diretamente, né? Isso parece uma coisa tão simplória, né, mas ao mesmo tempo é tão difícil das pessoas se conscientizarem disso, né? Então, isso vai tanto das experiências mais banais, como, por exemplo, a experiência sensorial de chupar uma laranja, né? Alguém que nunca chupou uma laranja, eu posso tentar explicar o mais possível com o sentido do que digamos, chupar uma laranja, mas alguém que não tenha experimentado tal fruta, se tornará sempre algo abstrato o que eu falar a esse respeito, não é? Muito mais ainda experiências dessa envergadura que estamos tratando aqui, não é? Se a pessoa não teve tal tipo de experiência, é muito difícil de que aquela que a experimentou transmita, né, plenamente o sentido do que foi para ela significativo, não é? A segunda aspecto é que nós sabemos hoje muito claramente isso, depois de todas as ciências e todos os estudos, né, é que toda
uma coisa é a experiência, outra coisa é o ambiente, a condicionalidade, né, simbólica, linguística, né, as características do observador, né, e a estrutura do mundo em que esse experimentador vive, né, tenta transmitir isso. Né. Então, digamos assim, uma experiência em sua, digamos assim, realização direta, ela é em si mesma intransmissível, né? Ela é em si mesma não tradutível, né? Portanto, toda tentativa de expressá-la na linguagem, na ordem simbólica, numa estrutura de mundo, né, vai levar também inexoravelmente às condicionantes de todos esses aspectos, inclusive do experimentador, né, das suas limitações em todos esses aspectos. Né. Isso aí vale para todos aqueles fundadores que eu falei aqui. Né. Então, eles estavam também na cultura deles, na sociedade deles, né, a forma de ver o mundo. Então, ao expressarem a experiência que eles tiveram que lançar mão daquilo que estava disponível no mundo, na cultura deles. Né? Então, a forma própria deles experimentarem e transmitirem isso está também afetada por essas condições. Não é? Uma outra característica que as tradições adquiriram, né, todas elas, né, umas mais, outras menos, mas todas elas em algum grau, né, é a tendência de rigidez, de se tornar rígida a forma dessa transmissão. Né? Então, é a formação da chamada doutrina. Né? Então, chega um ponto que, às vezes, os que estão sustentando aquela tradição, aqueles ensinamentos, eles mesmos não têm mais o contato pessoal, vivencial, da experiência própria daquilo que originou essa tradição. Então, eles apenas se tornam zelosos, cuidadores, preservadores de um código, de uma estrutura, né, de explicação do mundo, de uma tradição, e que, dessa forma, eles se tornam mais preocupados em manter a forma, né, a estrutura rígida, que tenta dizer o que o conteúdo original de tudo era, né, ou como foi esse conteúdo original se constituiu. Né? Então, eles estão mais preocupados em manter esse aspecto exterior do que o próprio entendimento em primeira pessoa do que aquela experiência foi. Né? Isso é o que nós chamamos, vulgarmente, no sentido popular, de dogmatismo, de fundamentalismo. Né? É a ideia de que uma forma específica é a que expressa aquele sentido original. Né? As outras formas específicas não podem, não têm esse poder de expressar essa compreensão. Né? Aí vem a ideia de defender, segurar uma determinada tradição, ao mesmo tempo em que se procura deslegitimar todas as outras que são diferentes dessa compreensão. Né? Então, daí vem as ideias dogmáticas, e no limite, né, vão surgir os casos de violência pura e simples. Né? Então, são o terceiro ponto aqui que eu chamo de os casos clássicos de limitações e inadequações, né, dessas tradições. Vejam bem, não estou dizendo que todas as tradições se limitam e se transformam totalmente nisso, não. Mas uma parte delas, sim, se constitui nisso, né? Ou se geram esses aspectos mais, digamos assim, mais negativos, né? Mais limitantes, né? Da tradição
da espiritualidade humana. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão das mulheres, né, em todas essas tradições, né? Então, por exemplo, os discípulos de Jesus só tínhamos homens, não é? Quer dizer, discute-se hoje que Maria Madalena era uma discípula, talvez das mais próximas de Jesus. Eu acredito até nessa possibilidade, né? No entanto, a própria forma como a tradição se consolidou só botou como em evidência os homens, não é? O próprio Buda também havia uma discussão, né, inicialmente, se as mulheres entravam ou não, né? Então as mulheres entraram também na Sangha, né? Mas os primeiros patriarcas, né, transmissores, né, do Dharma budista foram todos homens, né? E por aí vai, né? Eu não vou, em geral, por que isso ocorria? Era alguma coisa da experiência intrínseca de que esses fundadores alcançaram? Eu tenho certeza que não, né? Na minha forma de ver, isso foi a forma, pode até ter sido também a forma como esses seres vislumbraram suas experiências, mas eles estavam também nesses ambientes limitantes, em culturas de estrutura patriarcal, né, de estrutura de dominação das mulheres secundarizadas. Não é? Então, a própria forma mesmo que houvesse alguns atos, né, como o ato do Buda de incluir mulheres na Sangha, não é? E o vínculo de Jesus com Maria Madalena e assim por diante, não é? Mas de algum modo, isso eram elementos, digamos assim, subordinados a uma estruturação mais masculina, né? Usando o termo de hoje, mais machista da estrutura espiritual que foi surgida, né? Que foi brotada com o movimento desses fundadores, não é? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em casos ainda muito piores, né? Então, a coisa vai pode se tornar cada vez mais, digamos assim, mais preservadora dos aspectos exteriores em que essa tradição se desenvolve do que preocupada em preservar o sentido original que fez tudo isso surgir, né? Estou falando aqui, por exemplo, em casos, por exemplo, já da colonização, né? Então, a colonização, né? A colonização cristã nas Américas, né? E aqui eu faço questão de dizer cristã ocidental, né? As igrejas que chegam nas Américas são todas igrejas ocidentais. Mesmo no século XIX, as igrejas protestantes são todas ocidentais, né? Quem fez a colonização não foram as igrejas de rito oriental, as ortodoxas, não. Foram a igreja de rito romano e depois os protestantes, né? Então, todos eles são ocidentais, né? Esse é um parênteses só que eu faço, não vou entrar no aprofundar esse aspecto, mas esse parênteses é necessário, né? Então, assim, a experiência da colonização, né, na qual durante séculos, né, houve um verdadeiro genocídio de vários povos aqui da América, né, das Américas, né, e esse processo foi, em grande parte, né, desenvolvido sob as bênçãos da tradição cristã ocidental, não é? E junto com isso, foram os povos nativos e depois vários povos do continente africano, né, que foram utilizados, né, como mão de obra, como instrumento de produção meramente, né, de um sistema econômico planejado, né, para extrair a riqueza daqui e levar para a Europa, né? Não importando o preço que esses seres humanos, que sequer eram considerados dessa forma, né? Pagaram ao serem desterritorializados, desaculturados, né? Transplantados, extraídos de sua cultura e aqui
colonizados, né, nesse processo violento que foi a escravidão, né? Isso para não mencionar as cruzadas e a Inquisição. Todos esses foram processos religiosos, né? Especificamente, vamos dizer, cristãos, né? Então, eu faço questão de dizer isso aqui, porque muitas vezes, né, os cristãos tentam, principalmente em relação aos islâmicos, né, achar que os islâmicos são violentos, são, digamos assim, fanáticos, não é? Nesse aspecto, os cristãos deveriam ficar plenamente calados, né? Porque a sua cota de violência implementada ao longo dos séculos não é incomparável com qualquer outra tradição espiritual, qualquer outra tradição religiosa, né? Especialmente os cristãos ocidentais, volto a dizer, né? O rito romano e os ritos protestantes, né? Bom, e por fim, chegando aos casos clássicos de inadequação, mais contemporâneos, mais recentes, né? A gente, quando realmente a preservação da forma exterior já está também totalmente, né, como o caso da escravidão, da colonização, totalmente separado do sentido original que fez com que essas tradições surgissem, não é? Então temos os casos os casos que chegam no século XX, o alinhamento prévio a preconceitos políticos, né, emblemáticos, como o caso da Operação Lava Jato, né, quando vários líderes aqui de tradições espirituais, espíritas, budistas, cristãs de várias igrejas, né, defenderam, por exemplo, isso que foi essa quadrilha jurídica, né, esse trabalho dessa quadrilha jurídica, no caso brasileiro, né? Então, a gente pode citar o anticomunismo no Brasil, né? E, recentemente, de forma contundente, né, o genocídio do povo palestino pelo Estado de Israel, né, que é defendido de forma contundente por alguns argumentos religiosos de alguns lideranças evangélicas e de muitos evangélicos, né, e também católicos, né, no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos também, né? A ideia de que existe um povo eleito, né? Esse povo eleito é o povo de Israel. Então, se é um povo eleito, ele pode lançar bombas em mulheres e crianças, não é? Em recém-nascidos, não é? Porque essa é a vontade de Deus, aquela é a terra do povo de Deus, não é? Então, estou dando exemplos assim de como uma tradição pode se distanciar imensamente, né, digamos assim, do sentido original da experiência dos seus fundadores e se enrijecer nas formas exteriores, né, e com um ímpeto tal que seus seus praticantes, né, estão mais interessados em fazer preservar esse aspecto externo do que o sentido original interior, né, da experiência dos seus fundadores, né, mesmo que isso chegue às raias desses absurdos que eu aqui mencionei, né. Mas, então, por fim, vamos ver, tentando resumir aqui, né, alguns elementos que caracterizariam, né, a espiritualidade ao longo dessa trajetória secular, né? Então, resumindo, né, a diferença, né, entre experiências pessoais, né, desses fundadores e de alguns dos seus praticantes, né, que foram alcançados, né, pela transmissão dos seus fundadores, né, e a diferença entre essas experiências e a tradução delas, né, na linguagem, né? Então, são duas coisas que são
sempre não são a mesma coisa, né? Mas muitas vezes essa diferença é esquecida, né? Mas aqui eu estou ressaltando a importância de ter essa compreensão, né? Segundo, que todas essas experiências geram comunidades e geram tradições, ou seja, aqueles que que são de tal forma tocados inicialmente com aquele sentido, né, inaugural daquelas fundadores, que formam uma comunidade de prática e de sentido daquelas da tentativa de manter o sentido daquela experiência originária, né? E daí vai se formar quase que uma cultura, né? E que vai gerar aí nesse ponto, o terceiro ponto, uma tradição com uma linguagem própria, uma cultura própria, né? Relacionada a essa por várias mediações a essa experiência original dos seus fundadores, né? Mas já é um terceiro momento, né? Diferente, portanto, que são a experiência pessoal, a tradução dela numa comunidade, depois a constituição de uma tradição, né? E essa tradição constituída, né, gera um âmbito de vivência e de compreensão do mundo e da sociedade e da própria pessoa, né, em seus praticantes, né? Por meio disso, as pessoas analisam seu próprio interior e analisam, digamos assim, o mundo a seu redor, né? Então, é isso que faz com que, por exemplo, um fiel de uma determinada tradição, em primeiro lugar, ele seja infenso é, a influências que venham de outras fontes explicativas que contrariem aquilo que para ele é essencial, né? Essa é a razão pela qual, por exemplo, muitas vezes o pensamento político de esquerda não entende como uma pessoa, numa situação de exploração, por exemplo, defende determinados princípios que são, em tese, mantenedores da sua própria condição de exploração, porque aqueles princípios estão arraigados em sua própria estrutura de vivência definida por essa comunidade, por essa tradição da qual ela faz parte, né? E tudo isso, em decorrência, gera uma ética, né? Uma ideia do que vale, do que não vale, do que deve pautar ou não pautar, né, a conduta humana, tanto em seu aspecto pessoal quanto coletivo, né? Então, esses são elementos comuns que estruturam, né, as diversas tradições espirituais, né? Não só a cristã, mas diversas outras. Então, concluindo, né, volto a enfatizar, a diferença entre experiência e a tradução da experiência não são a mesma. Jamais haverá uma completa identidade entre uma coisa e outra, né? Por mais que determinadas tradições sejam dogmáticas no sentido de dizer que é a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa, né? Segundo, né, o aspecto aí é que nós aqui no mundo moderno, né, e já pós-moderno, né, depois das próprias críticas que a modernidade gerou sobre si mesma, né, nós estamos bastante conscientes de que, por exemplo, determinadas compreensões de mundo são inseparáveis da estrutura que nós habitamos, não é? Por exemplo, a ideia de que o mundo a ideia de ecossistema, não é? A ideia de ecossistema é alguma coisa que não poderia ter surgido antes da modernidade, né? Então, a própria ciência, a ideia de ecossistema não surgiu logo com a ciência, não. A ciência está aceitando hoje a ideia de ecossistema porque já tem evidências de que todos os elementos na natureza se interrelacionam e causam e tem causalidades mútuas e além das relações mútuas, né, entre si, em outros rebatimentos em outros seres, não é? Então isso é uma compreensão, por exemplo, que é inseparável da estrutura cultural em que habitamos, não é?
Então, só ver um ecossistema, ou seja, um sujeito da Idade Média não pode ver um ecossistema, né? Nós podemos, não é? Então, por outro lado, né, a modernidade, a pós-modernidade também, nesse seu afã de separar, não é, o religioso da cultura, etc., do pensamento, né, pode ter jogado fora também algumas contribuições ricas específicas, não é? Como, por exemplo, algumas compreensões da grande cadeia do ser, não é? Então, a ideia de que possa haver, por exemplo, realidades além da matéria, não é? Então, via de regra, essas discussões são logo catalogadas no âmbito da filosofia como metafísicas, e como tal, elas são imediatamente postas no campo da suspeita, né, da ilegitimidade. Né? E, por fim, né, um outro elemento que, resumindo o que toda a tradição traz, né, essa ideia de que todo indivíduo está relacionado a uma cultura, né, que é tanto a cultura micro de uma tradição quanto a cultura macro em que essa tradição está inserida, né? E disso deriva também uma ética. Esse indivíduo está relacionado com outros seres humanos, tanto no interior de sua tradição quanto fora dela, né? Então, essa tradição gera, por exemplo, uma ideia do que pode ser exigido e do que pode ser relativizado, né? Então, isso é próprio de cada contexto em que essa relação se estabelece. O que eu estou querendo dizer, vou dar um exemplo concreto para explicar melhor isso, né? Então, por exemplo, a questão da situação da mulher no Ocidente e a situação da mulher, por exemplo, nas culturas muçulmanas, não é? Então, assim, não dá, por exemplo, não dá para ter uma explicação, por exemplo, feminista, mesmo única, né? Não se pode julgar um aspecto da cultura islâmica, né? Da situação da mulher lá em termos de individualidade, de cultura, de ética, pelos olhos exclusivos de uma lente ocidental, e nem vice-versa. Né? Então, essas são questões difíceis, né? Mas que estão extremamente imbricadas, né? Por uma forma de ver. Né? Bom, até aqui foi, digamos assim, os pressupostos do que eu queria tratar. Né? Agora eu vou tentar apresentar a minha própria compreensão, né? Considerando todos esses aspectos como fundamentais de uma trajetória histórica, né? Ou seja, o que eu vou tentar apresentar não está assim flutuando no ar, mas tem todos esses aspectos históricos e sociais como pressuposto, né? Como aspecto prévio sobre os quais a gente pode lançar essa visão. Né?